tá certo. Aí isso que aconteceu, graças a Deus, a moça que estava, a minha acomodatória que estava na área, que é tia dela, não, pegou um advogado e julgou a meu favor. Falou, olha, o juiz não vai se manifestar, essa minha acomodatória do processo, porque ele também é herdeira. Falou, não, isso que a minha sobrinha está falando, vou falar assim, resumindo para o senhor, isso que minha sobrinha falou é mentira. Realmente a família Passos vendeu essa área sim, o João Frank, logo em seguida vendeu o Antônio Aguiar. Nossa. E lá a família permaneceu por 30 anos na área. O senhor Aguiar é sim, legítimo possuidor da área. Pode não ser proprietário, mas ele é o possuidor. Então, graças a Deus, ela jogou a meu favor. E aí, depois, veio para cima de mim. Eu fui intimado também para me manifestar nesse processo da corregedoria. Olha a confusão, hein? Né? Olha a confusão. E os caras nada. Aí, mas eu fui lá. Aí marquei uma reunião com ele, falei, está acontecendo isso. Falei, olha, não vão ficar se puxa, ou vocês fizeram isso? É que não sei o quê. Aí, enfim, resumindo, os caras fizeram isso. Fizeram isso. Você já tinha, o seu pensamento já estava certo. Já, eles quiseram pegar um atalho para facilitar, para agilizar, só que me esperar, peraí. O que o cartório achou estranho? Primeiro, dando uma entrada numa escritura, as pessoas são de São Paulo, de Santos, de Mongaguá. Como é que vai vem um cartório de Saboeira para São Paulo para colher a assinatura de todo mundo? É estranho, né? Então o cartório se pegou em aspectos técnicos, negócio de selo, fundamentos técnicas que é desse meio notorial aí, registral. Faltou selo, faltou não sei o quê, a circunscrição também, avançar a circunscrição, não podia. Se pegar nessa parte aí, tá? Técnica, por isso que o cartório disse para o juiz que achava que tinha isso de fraude nessa escritura. E também, o que aconteceu? Por mais que essa escritura ela abarcasse só a área da praia, os caras mencionaram a escritura das casinhas, que eu acabei de contar essa historinha, a linha menor, que tem as casinhas, que a cooperativa tinha trocado comigo, E aí, quando o cartório, ele é diligente, ele puxa tudo. Então, quando bateu aquelas duas matrículas, a da praia e a das casinhas, por mais que o pedido era para registrar só a matrícula das casinhas, o cartório puxou tudo, e aí viu que na área, na matrícula da área menor, que dá para a ferrovia, tinha um monte de penhora, indisponibilidade envolvendo essa cooperativa. O que aconteceu? Essa cooperativa, aí eu faço um retorno lá atrás. Quando a cooperativa não aprovou o projeto, que eu falei para você, ela não aprovou aquele projeto, aí inclusive eu pedi a rescisão do contrato, eles venderam muitas cotas dos cooperados. E aí, com o passar do tempo, como eles não conseguiram entregar aquele condomínio naquela área menor, na qual eu fiz um acordo com eles, que ficaram só para eles, naquela área menor, como eles começaram a ter muita execução em cima deles. E eles, então, eles mesmos indicaram aquele bem aquele direito como penhora, indicaram como garantia das execuções, aquele bem, ainda que não fosse proprietário, mas indicaram aqueles direitos. Então rolou muita penhora de direitos naquela matrícula. E tudo isso chamou a atenção do cartorário, por isso que travou tudo. O vice-providência travou aquela escritura falsa, fraudulenta, e me envolveu. Aí o que eu fiz? Eu peticionei. Expliquei toda a história do meu pai, adquiri o não rejeitei todos os documentos, que são muitos documentos, mas corroborou com a versão de uma das réis, que seria a minha acomodatária, então ela estive de acordo, porque ela colocou nos autos também, e juntei vários documentos meus, de posse, inclusive, agora em dezembro, eu estive lá, fiz boletim de ocorrência na área, porque estavam entrando caminhões e roubando areia, vários caminhões. O pessoal me conhece. E ligaram, mandaram foto, que tem uns prédios do lado, mandaram foto, tá saindo caminhões de areia. Então eu estive no Mongaguá, em dezembro, fiz
extravio regular de areia que o Nossa. delegado colocou. Então, foi até bom, eu sempre gosto de pegar essa polícia e guardando comigo. E diante de tudo isso, você falou, opa, preciso fazer alguma coisa. Estão mexendo, estão tentando fuçar no cartório, você falou, opa, vou soltar a maçã dos campeão. Aí o que eu pensei comigo, eu me reuni com esse pessoal, eu falei, que merda vocês fizeram? Por isso acontece, a matrícula agora foi bloqueada, preliminarmente está bloqueada, inclusive todo mundo se manifestou, eu me manifestei dizendo que eu não reconheço esse documento realmente. Isso é verdade, meu pai tinha posse, demonstrei, inclusive o pai dessa menina que entrou dizendo que o pai, que ela não lembra se o pai tinha vendido na área, que acha que não, que esse documento é falso, entendeu? Ela está jogando verde, se calhar, entendeu? Se colar, colou. Mas eu mostrei, eu peguei até documentos de outras integrações que eu tive em 95 lá, nessas áreas, que o próprio pai dela foi uma testemunha, dizendo que vendeu para o meu pai, juntei todo esse processo. Então, o que aconteceu? Tanto o cartório como o Ministério Público viu que realmente a familiar, em tese, preliminar, demonstra realmente ser o possuidor legal da área. Porém, ali não é a seara a ser discutida em relação à pós-propriedade. Ali é um processo administrativo. Então, assim, o Ministério Público pediu o arquivamento desse processo de providências. O cartório também pediu o arquivamento. Então, o que eu acho que vai acontecer agora? Está para conclusão esse processo da corregedoria. Eu acho que o juiz vai, de repente, até arquivar. E só que, assim, eu pedi um cara que deu entrada no cartório, que deu entrada na prenotação, eu pedi indiciamento dele, a intimação dele para ele vir nos autos se manifestar. Eu falei, vou tirar meu da reta. Manda intimar esse cara, que quando o cara dá entrada na prenotação, tem os documentos dele, tem tudo. Eu falei, manda intimar esse cara, para ele vir no processo e explicar essa história, né? Só que a sorte dos caras lá, que esse cara faleceu. Logo um pouco depois que estourou esse processo, por causa de pandemia, né? Por causa da Covid, esse cara veio a falecer. Então, esses caras deram sorte que esse cara faleceu. Senão esse cara ia vir repetindo o processo e a merda ia para o ventilador. Então, não sei se o juiz vai mandar intimar ele ou não, ou vai arquivar. De qualquer forma, esse processo, essa matrícula da área que eu cedi para ele de 2021 está bloqueada. Eu não sei qual vai ser o próximo passo agora dentro desse processo administrativo. E a estratégia do doutor foi essa, opa, como travou a matrícula, eu preciso mexer, vou fazer os campeão. Exatamente, tanto que eu falei para o juiz que diante da situação, eu ia tentar regularizar pelas vias ordinárias. E aí eu falei para eles, chamei eles, estou tentando salvar a área no processo administrativo. Eu falei a minha tese de defesa, a sorte de vocês que o cara morreu, eu não sei o que vai dar, mas estou tentando salvar, expliquei para eles. Então, só que agora não tem outro caminho, a não ser a uso campeão. Porque é forma originária, entendi. Por isso que eu já justifico logo na inicial o porquê que eu não estou entrando uso campeão, é extrajudicial. Geralmente o juiz pergunta, né? Mas eles perguntam, não é por... Eu sempre falo isso, sabe, doutor? Eles não perguntam por carinho, olha, por que você não fez? Eles perguntam por preguiça, safadeza mesmo, né? Na verdade, eles não perguntam nada. Na verdade, a assessora pega aquele despacho, copia e cola e joga. Porque é uma regra dos cartórios fazer o quê? Solta esse despacho, de cada 10, se 2 ou 3 advogados desistir e tentar fazer a extrajudicial que não vai conseguir, pelo menos ele se livrou do processo e bateu meta no CNJ. A verdade é essa, né? Então, assim, em suma, qual a minha... Agora, dentro do que o doutor falou para mim aqui, com muito carinho, mas o que o doutor precisa fazer agora, que é importante, ainda bem que o doutor me procurou antes de distribuir a ação. Eu oriento o doutor, pelo menos 5 pontos importantes. O primeiro, doutor, não faz uso campeão nome do espólio, não. Por quê? Hoje, o uso campeão nome do espólio, tem juiz que ele vai acabar extinguindo o processo, já na raiz. Por quê? Existe um entendimento muito forte que o espólio não pode aparecer na legitimidade ativa. Porque o uso capião é uma situação de posse fática. Ou seja, é alguém que tem que ter a posse.
Eu posso até não ter a posse. Eu sempre brinco, você pode fazer os campeão com um dia de posse, um mês, um ano, mas aí você usa para tampar esse buraco a soma de posse. E é o que o doutor vai fazer. O doutor pode trabalhar com a soma da posse originária, recebeu, não onerosa. A soma de posse pode ser originária ou derivada. O doutor, nesse caso, é originária, porque recebeu a posse do pai. Então faz a ação do campeão usando uma tese de soma de posse da posse que o pai tinha, né? É uma saída. Mas o certo é fazer os campeão no seu nome, um exemplo, né? Acho que é o primeiro ponto que teria que acertar essa inicial, viu, doutor? O meu nome ou o nome dos meus irmãos e da minha mãe? Pode ser o nome dos irmãos e da mãe, pode ser, porque ficaria mais à vontade, né? Eu acho que talvez não geraria encrenca, né? Eu sei que todo mundo confia em todo mundo aí, com certeza, mas talvez eu acho que faria no nome de todos para evitar dor de cabeça, né? Para ninguém falar achar que está privilegiado, né? Porque o juiz vai pedir a certidão de óbito, quer dizer, vou ter que juntar a certidão de óbito, vou ter que contar essa história, a sequência da cadeia do minial, então, os contatos estão no nome do meu pai, então aí entraria, por isso que eu pensei, claro que o nome do espólio eu ia pagar até 2 vezes, né? Ia haver pai em nome do espólio, depois eu tenho que fazer inventário para nós, inclusive, caras. Inclusive, doutor, eu atendi um advogado e uma advogada, 2 sócios, né? De onde que eles são? Curitiba, perdão, achei que era do litoral, tinham falado alguma coisa de litoral, mas é em Curitiba. E olha só, teve a resposta o cartório, e o cartório fundamentou aqui, não é possível fazer uso capião com espólio. Não, o espólio não pode postular o reconhecimento extrajudicial da uso capião, ou seja, o cartório respondeu. Porque está pacificado, então o espólio não pode ser objeto nem ativo e nem passivo. Então, quando nós fazemos o campeão, você não pode colocar legitimidade ativa, o espólio e nem passiva. Então, tá fácil consertar, é só colocar o quê? Coloca o doutor e os irmãos e a mãe que meira, viu? Só que aí eu tenho que pedir a soma da posse, coisa que aí eu abri mão. Aí o doutor pode fazer o quê? Por questão de segurança, fala que todos tinham uma posse, né? Ou a mãe tinha posse, juntamente com o cuidado dos filhos, tomando conta, zelando pela limpeza. E aí, por questão de segurança, abre um tópico. Existe a posse de todos, mas caso não fosse o entendimento de Vossa Excelência, aplica-se ainda a tese da soma da posse, originária de forma não onerosa. Então, acho que daria para consertar, ficaria o meio termo. A peça do doutor está perfeita, mas teria que tirar ali e colocar vocês, e dentro do corpo da peça abrir um tópico da soma da posse, da possibilidade da soma da posse, entendeu, doutor? Na verdade, sim, o certo era falar o seguinte: junta o meu contrato, que eu cedi para vocês, e vocês quem tem como campeão. Ou também faz isso, né? Faz o veja só, Mongaguá, mas demora. Verdade. Sabe quanto que eu inventei por mês lá? Quase 12 mil reais nessa área. Nossa. Tem perícia, tem um monte de coisa. Então, até realmente fiquei pensando, falei, cara, eu não vou assumir essa responsabilidade. Mas, por outro lado, se eu colocar o nome deles, vai ter que fazer menção desse processo administrativo, e de repente a gente vai falar, então foram eles que adquiriram em 2021 e tentaram dar uma pedalada ali, cortar caminho, e eles mesmo que então eles mesmo tentaram fraudar. Então, entendi. Eu ia falar, e até porque é mais fácil, porque eu tive até, agora como eu falei, dezembro lá, tudo com meu nome, até me sujeitava a fazer isso com os caras, entendeu? Eu oriento o doutor a fazer o nome de vocês mesmo. Eu acho que é melhor, em virtude dessa questão, esse fato que aconteceu, essa atrapalhada, faz o nome do doutor e da família, né, dos irmãos e da mãe, troca lá o espólio, né, e faz isso. Agora, o valor da causa, acho que é o segundo ponto que me preocupa. Porque se a ação não for de fato totalmente jurisdição voluntária, o uso campeão é uma ação declaratória, não tem réu. Então, não tem sucumbência. Mas se alguém se opõe como terceiro interessado, alguém apresenta contestação, essa ação se torna litigiosa. E qual que é o meu receio em relação a isso? É a sucumbência, né? Então, como poderia diminuir esse valor da causa? Talvez uma avaliação e falar que o terreno vale bem menos? Ele faz uma avaliação, o doutor
pede para um corretor, corretora, fazer uma avaliação simples, não precisa ser real, né? Após a avaliação... Oi? Se for... A avaliação é até bem maior. Mas eu falo de fazer uma avaliação voluntária, o doutor que vai ditar o preço, vale R$800 mil o terreno, para tentar cair bem aí esse valor aí, para reduzir, né, o gasto e o risco de sucumbência, né? Essa é a preocupação, né? Porque o juiz perde, né, esse tipo de valor venal, né? Perde, mas o valor venal é o valor utilizado para o uso capião. Mas quando você junta uma avaliação ou algumas, né, duas, você pode trabalhar com isso, o valor da causa dado conforme o valor da avaliação. E nesse laudo simples, é uma avaliação que o doutor vai ditar o valor, né? Porque as sucumbências, será que às vezes eu já vi essa própria ação aí que eu tive, da cobrança de conta de 1 milhão e pouco, o juiz aumentou R$1.000, ele fundamenta no trabalho, desenvolvido e tal. Mas geralmente eles encaravam, né, 10%, que realmente, já pensou? O juiz dá 10% de sucumbência com um advogado em cima de 5 milhões. Eu acho que também não é, também, né? O juiz não vai estipular um valor, uma palavra 10% fixo, porcentagem fixa. Na verdade tem os dois lados, né? Pega um juiz mais consciencioso, ele vai fazer o quê? Olha, o valor da causa é de 5 milhões, porém a sucumbência é de 10, limitada a 30 mil reais, um exemplo, né? Mas se pegar um juiz consciencioso, se pegar um juiz maluco que não está nem aí, né? Então, eu não sei, eu faria a primeira coisa tem que ser feita, né? Que é colocar vocês no polo, não pode ser pelo espólio. Mas a segunda situação, acho que é reduzir esse valor da causa. Como que a gente vai conseguir reduzir isso? Não tem outro jeito. Apresentando uma avaliação, e nós que vamos ditar o valor, corretor, por favor, amigo, amiga, coloca aí, 800 mil reais, 1 milhão, valor só do terreno, né? Então, deixaria claro, e poderia colocar nessa avaliação que existe uma dívida de IPTU, ou melhor nem colocar, porque a dívida de IPTU também é alta, vai chamar a atenção, coloca um valor, só o valor... Outro ponto, eu ia colocar o seguinte, lá não tem nem água nem luz, Obrigado, cara. Passa rápido, né? Camila avisou aqui. Passa rápido. Mas o doutor faz isso. Então, primeiro ponto, o espólio tem que consertar. Outra situação é o valor da causa que me preocupa muito. Eu quero o teu bem, você ganhou um amigo aqui. Quando eu for em Santos, vamos tomar café quando você vier aqui também. Esse valor da causa, o único meio que a gente tem de diminuir, não tem outro, é uma avaliação. Não tem outro meio que o Código de Processo Civil permite. Com relação à posse, não me preocupa, porque eu tenho toda a documentação que distribui em tudo. Tá. Só que a minha tese seria entrar com aquele 100% do meu pai. Você lembra que eu falei dos 35% que meu pai adquiriu? Lembro. Aqueles proprietários tabulares? Eu ia ignorar esse fato da cooperativa. Eu ia mostrar que meu pai tem 100% e ia pedir só isso. E no uso capião a ideia foi boa. Porque o uso capião noturno não precisa explicar essa relação. Ainda mais o uso capião nome de vocês, né? Não precisa trazer isso para o texto. Porque os moradores realmente, se me preocupa essa mulher, essa herdeira desse cara, e tem só 20%, o pai dela, que meu pai comprou, através do terceiro. Então eu tenho toda a documentação direitinho. Inclusive o depoimento do pai dela que me deu para meu pai através do intermediário. Foi em cima do meu pai. Então acontece, eu não tenho receio. O receio, de repente, uma advogada fala assim, já que a gente não vai ganhar, então vamos falar o seguinte, que é a minha pergunta para você. Ela fala assim, mas ele interrompeu a posse quando ele se meteu para a cooperativa e vai buscar esse documento que ela teve acesso e mostra. Essa é a minha pergunta. A partir do momento que meu pai já tinha a prescrição aquisitiva, ele cede, e aí eu vou ter que, a pessoa cede, eu tenho uma área, eu adquiri a posse, eu cedi para você. Depois, tendo cumprido o acordado, com as obrigações, eu pego de volta essa área de você. Eu te pergunto, interrompeu a posse? Atualmente, o entendimento... Para uso capião, nós temos 3 tipos de posse qualificada. A posse direta, né, morar, plantar, ter comércio. A posse indireta, alugar e emprestar, é uma posse para uso capião, quando eu sou locador. E a posse alternada, que é a do Supremo, né? Então, vamos dizer que o doutor deixa claro na peça, olha, nós não moramos no imóvel, não alugamos, não emprestamos, mas nós frequentamos, mandamos fazer manutenção, benfeitorias.
Isso é posse alternada. E as 3 posses servem para uso capião. A ideia do uso capião, doutor, foi muito boa, foi certeira. É só a questão do polo, que vai ter que acertar, e o valor da causa. O resto eu gostei muito. E mais um ponto que eu queria falar dos 5. O outro ponto, doutor, é criar uma verbação premonitória. Pede para que seja feita na matrícula a verbação premonitória, né? Eu pedi. Pediu? Mas eu acho que de repente eu pedi. Tá aqui, achei. Tá aqui. Mas será que de repente a prefeitura, meu ideia é esse do Monacim, quanto do processo, a prefeitura vê que está lá o nome do meu, por exemplo, no caso, e aí, se eles eventualmente pararem de pagar, a prefeitura mirar o meu nome Não, porque é uma verbação premonitória de um futuro direito de posse, né? Que poderá ser reconhecido e virar propriedade. Mas em regra não. Oi, cara. Tá. A Camila tá me cobrando, doutor. Vamos fazer assim. Faz esse ajuste, faz esses ajustes na peça. Faz os ajustes na peça e manda para mim, doutor. Pode mandar nesse WhatsApp que você falou com a Camila. E manda as dúvidas também. Era só esse mesmo, era só esse. De repente, só vou falar que realmente meu pai adquiriu a posse justa, tem a posse atual, só que ele já vim falar que perdeu a posse em dado momento e depois pegou de volta, mas aí interrompeu. Meu bem, será que o juiz vai mandar, então, não caracterizar a posse contínua? Esse é meu receio. Entendi, não. No uso capião, menos é mais. Quanto mais a gente falar, né, trazer outras questões polêmicas, contraditórias, outros processos, ainda mais que envolva litígio. O doutor foi muito clínico, a peça do doutor tá linda. Parabéns, fiquei orgulhoso. O professor ficou orgulhoso do amigo. Doutor advogou a alto nível. Só a questão do polo mesmo, né, tirar o espólio, tem que tirar para não perder a ação. E a outra questão, pré-questionar, né? Abrir um tópico do pré-questionamento para deixar pré-questionado, porque se o juiz não tiver segurança para julgar, o doutor pelo menos resolve isso em 2º e 3º grau. E a questão do valor da causa também, que é um valor muito alto, nos preocupa se alguém se habilitar, acontece uma fatalidade. Doutor, faz essas justificativas e manda para minha peça, eu vou aguardar. Tá, porque vai envolver porque é a frente do mar, pode ser que a União tenha interesse. Eu tô aqui para te ajudar. Eu só não fico mais com o doutor aqui, porque a Camila me avisou 3 vezes aqui que a parte está esperando. Tá bom, mas manda a peça, tá bom? Fechado. Doutor, fica com Deus, prazer em conhecê-lo. Um abração, viu? Maravilha. Tchau, doutor. Tchau.